Fala galera, Canel aqui, é um prazer ver você aqui. Já dá aquele joinha, aquele like para fortalecer e vamos direto ao ponto. Então hoje eu vou começar com a narração do capítulo 3 do livro Cidade das Damas. O nome do capítulo 3 é Aqui Christine conta como aquela que se dirige a ela explicou-lhe quem era, qual a sua natureza e a sua tarefa, e em seguida anunciou-lhe que Christine iria construir uma cidade com a ajuda das três damas. Sim, esse é o nome do capítulo mesmo, é enorme, né? Faltou um pouquinho de bom senso aí, mas beleza. E então esse capítulo começa com Christine fazendo uma breve descrição das três, né? Dizendo que a presença das três era muito radiante, elas tinham fala digna de grande beleza, distinção de maneiras, nobreza na face, e isso poderia ser dito de cada uma delas, que de tal forma ela nem saberia para quem olhar. E só a terceira ali, que segundo ela, tinha uma aparência um pouco diferente das outras, que não era menor em autoridade, mas tinha um semblante tão severo, tão austero, que ninguém podia olhá-la nos olhos. Apesar da perplexidade, Christine se manteve em pé diante delas em sinal de respeito, olhando em silêncio. Ela ficava se perguntando quem seriam essas três damas. Christine disse que se ela tivesse coragem, ela até perguntaria quem eram elas, né? Porque elas estavam ali, o que significava o bastão que cada uma tinha na mão, cada uma tinha um bastão diferente na mão, mas ela se sentiu indigna de perguntar. Então ela ficou parada sem falar nada, fixando os olhos. Mas segundo Christine, a primeira dama que tinha acabado de falar com ela da primeira vez, do qual a gente disse anunciar ali no primeiro capítulo, no segundo capítulo, desculpe, elas ali, né, elas tinham habilidade, segundo ela, de ler o pensamento dela, né, e diz que a divina providência havia encarregado as três de morar com as pessoas nesse mundo de baixo, né, apesar da celeste essência delas. E elas moravam aqui com o objetivo de zelar pela manutenção, pela boa ordem das leis convenientes aos diversos estados. O Christine acaba falando que aquela que estava se pronunciando, a primeira das três, dizia que era da competência dela corrigir os homens e as mulheres quando eles se desviavam, ir e encaminhá-los ao bom caminho. Segundo essa primeira dama, o papel dela era mostrar claramente na consciência de cada um ou cada uma seus defeitos e suas qualidades. E o espelho que ela tinha na mão direita, né, servia para isso, e quem quer que olhasse para aquele espelho veria o fundo da sua alma. Por isso que aquele espelho era cravejado, constelado ali de pedras preciosas das mais diferentes, que é através dessas pedras que se conheciam as essências, as qualidades, as relações e as medidas de todas as coisas. Ela fala que as outras também se apresentariam ali, né? As outras damas também se apresentariam, dariam seu próprio depoimento a respeito de si próprias ao chegar a hora delas. Todavia, ela aproveita para revelar a Christine, sem demora, os motivos da vinda das três. E aí ela diz que por ela, Christine, ter dedicado um grande amor em busca da verdade, nesse longo e assíduo estudo que Christine supostamente realizou, que acabou por deixá-la uma mulher solitária no mundo, então ela merecia a amizade das três e foi digna da visita das três. E assim, essas três vieram para consolá-la. Mas o motivo mais... o cachorro do vizinho. Mas o motivo mais importante pelo qual elas vieram foi para afugentar do mundo o erro que a própria Cristina tinha caído de se sentir indigna por ser mulher. Então elas vieram para que as damas e outras mulheres merecedoras pudessem, a partir de agora, ter uma fortaleza onde se retirar e se defender contra tão numerosos agressores. E aí ela começa, aí que a parte começa o vitimismo, né?
porque ela fala que as mulheres foram abandonadas, sem defesa, como um campo sem cercado, sem que nenhum herói viesse socorrê-las, né? Mas segundo a justiça, os homens nobres deveriam tomar a defesa delas, mas por negligência e indiferença aceitou-se que elas fossem maltratadas, e que devido a esse abandono não era de se esperar que os inimigos invejosos e os insultos desses caluniadores das mais diversas formas acabassem levando à vitória numa guerra onde elas estavam desamparadas e sem defesa. Então, como sempre, a culpa é do homem, né? Os homens deveriam estar protegendo as mulheres do falatório das outras pessoas, né? Sendo que, na realidade, eram essas próprias mulheres que cultivavam todo tipo de atitude deplorável durante toda a história da humanidade. E aí você observa, né, que essa falação que hoje se diz, né, que é porque a mulher moderna não serve para relacionamento. Para mim, eu acho que a mulher ela nunca serviu para relacionamento com ninguém. Triste, mas é real, porque se não fosse assim, os homens já não estavam falando naquela época, né? Então ela fala que mesmo a maior fortaleza cairia rapidamente se não fosse defendida, né? Se a causa mais injusta seria ganha se fosse deixada a revelia. E segundo a primeira dama, as mulheres sofreram educada e pacientemente em sua ingênua bondade. Olha como a mulher ela se acha, né, cara? A mulher se acha superior aos outros, né? Bondosa, ingênua, incapaz de fazer o mal, né? E elas sofreram isso pacientemente, né? Os grandes insultos que se disseram contra elas, né? E então essa dama disse que havia chegado a hora de retirar essa causa justa das mãos dos faraós. E era por isso que as três damas estavam ali, movidas pela piedade, para anunciar a ela a construção de um edifício. E aí que está o interessante, né? Porque algumas pessoas, o nome do livro é A Cidade das Damas. Algumas traduções, a maioria das traduções traduz-se como Cidade das Damas, outras como esqueci a palavra agora, cara. Não é refúgio, como Fortaleza das Damas, o que aí incluiria uma noção mais de guerra, né? Então aí você observa que tinha uma outra conotação quando você coloca isso aí. E aí você vai ver que realmente não deveria ser Cidade das Damas, e sim Fortaleza das Damas. A construção de um edifício ali, elas haviam chegado ali para anunciar a construção de um edifício, construído como uma cidade fortificada, com excelentes fundamentos, por isso que o nome do livro é A Cidade das Damas. E ela, Christine, havia sido a escolhida para realizar, com a ajuda e o conselho dessas três damas belas, essa construção onde habitariam, em tese, né, segundo o que era planejado para essas três, habitarão todas as damas de renome e mulheres louváveis, uma vez que os muros dessa cidade fictícia seriam fechados e aquelas mulheres desprovidas de virtude ficariam de fora. Então, quer dizer, é claro que, né, não faria o menor sentido, né? Na verdade, o que aconteceu foi o contrário, né? Mas enfim, deixa pra lá. E é isso, esse é o resumo do capítulo 3 do livro Cidade das Damas, de Christine de Pizan. Deixa seu like, seu comentário aí, moderação nos comentários aí, para não prejudicar o canal. E é isso aí, até o próximo capítulo.